E começou hoje de manhã, lá no Paraná, o julgamento de Luiz Felipe Manweiler, que é acusado de matar a mulher, a Tatiane Spitzner, em julho de 2018. Vou chamar o Wilson Kirsch, que está na cidade de Guarapuava, acompanhando de perto esse caso, que chocou a gente pela tamanha violência, né? Conta pra gente como é que está o andamento do julgamento. Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O julgamento já dura aproximadamente 5 horas aqui no Fórum de Guarapuava. Por causa da pandemia, o acesso é restrito. Só um representante de cada veículo de comunicação pode acompanhar o júri. Ao todo, serão ouvidas 17 testemunhas. E a primeira delas é Bruno Maciosek, o delegado responsável pelo inquérito. Por volta do meio-dia, ele ainda dava detalhes sobre as investigações quando o júri foi suspenso para o almoço e retomado 1 hora depois. Esse é um caso que mobilizou, que chocou os moradores de Guarapuava e de todo o Brasil. Luiz Felipe Manweiler chegou ao fórum por volta das 9 horas da manhã, escoltado pela polícia. A defesa tentou esconder o rosto dele com um pano. Parentes e amigos de Tatiane Spitzner também acompanharam a chegada do réu. Em protesto silencioso, colocaram flores em frente ao fórum. No sorteio dos jurados, Ministério Público e a defesa de Manweiler podiam recusar até 3 nomes cada. Por fim, 7 homens foram aceitos para compor o júri. Nenhuma mulher foi incluída para decidir sobre esse caso de feminicídio. Tatiane Spitzner e o marido Luiz Felipe Manweiler comemoravam o aniversário dele num bar. Eles começaram a discutir e foram para casa. Era madrugada de domingo, 22 de julho de 2018. Câmeras de segurança do edifício onde o casal morava, em Guarapuava, flagraram Luiz Felipe agredindo Tatiane dentro do carro, na garagem do prédio e dentro do elevador. O casal ficou 12 minutos dentro do apartamento onde morava, no 4º andar. Segundo o Ministério Público, neste tempo, Luiz Felipe matou Tatiane asfixiada e arremessou o corpo dela pela sacada. Ele nega e diz que a esposa se jogou. Imagens mostram Luiz Felipe carregando o corpo da advogada de volta para dentro do apartamento, limpando vestígios de sangue do elevador e, na sequência, saindo com o carro. Ele foi preso horas depois em São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, após sofrer um acidente na estrada em direção ao Paraguai. Em maio do ano passado, a justiça decidiu pelo júri popular. A defesa dele tentou mudar o julgamento para outra cidade, mas o pedido foi negado. Luiz Felipe responde por feminicídio com emprego de asfixia e fraude processual. Ele está preso há 2 anos e 9 meses na penitenciária industrial de Guarapuava. Eu tenho a prova segura de que Manweiler, ele errou quando bateu, mas não matou. E a prova é científica, a prova é testemunhal e tudo isso vai ser colocado ao conselho de sentença. Luiz Felipe Manweiler vai ser julgado pelo povo de acordo com o que a lei determina e que a prova científica indica. Manweiler errou, mas não matou. Existem as imagens que comprovam as agressões que ele praticou contra ela, existem os laudos oficiais do ML atestando que ela foi morta por asfixia mecânica e que as lesões que o corpo sofreu em decorrência da queda foram causadas já após a morte. Então todo o comportamento dele antes e após o fato e os laudos que comprovam qual foi a causa da morte, para nós são provas seguras de que ele deve ser condenado. Em 10 de fevereiro, o julgamento foi interrompido durante o depoimento da primeira testemunha, quando os advogados de Manweiler alegaram cerceamento da defesa e abandonaram o julgamento. A defesa queria exibir outros trechos de vídeos gravados por câmeras de segurança do prédio onde morava o casal. Mas o juiz não autorizou porque entendeu que esses trechos não estavam no processo. Por causa do abandono da defesa, o juiz precisou dissolver o conselho de sentença e marcar uma nova data para o júri. O delegado responsável pelo inquérito continua sendo ouvido aqui no fórum, agora pela defesa de Luiz Felipe Manweiler. À tarde devem ser ouvidas mais 3 testemunhas por videoconferência. São 2 ex-vizinhos do casal, que hoje moram em Curitiba, e também o perito, que fez fotos ali da região onde eles moravam. A gente segue acompanhando esse júri
e pode voltar a qualquer momento com mais informações. Maju. É isso, Wilson. O julgamento onde 7 homens foram aceitos para compor o júri e nenhuma mulher foi incluída para decidir sobre um caso de feminicídio. Tá bom, obrigada. A gente volta a falar sobre o julgamento de Luiz Felipe Manweiler, que é acusado de matar Tatiane Spitzner em 2018, lá em Guarapuava, no Paraná. O Wilson Kirsch está acompanhando, ele já apareceu por aqui. Havia dito que era o delegado responsável pelo caso que estava sendo ouvido. Continua sendo ele? Vamos lá, Wilson, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde de novo para você. Sim, o delegado Bruno Maciosek, responsável pelo inquérito, continua sendo ouvido aqui no Fórum de Guarapuava. Ele é a primeira das 17 testemunhas previstas para esse caso. Nesse momento, o delegado está respondendo às perguntas da defesa de Luiz Felipe Manweiler. Esse caso foi em julho de 2018. Segundo o Ministério Público, depois de agredir a esposa, Luiz Felipe Manweiler asfixiou Tatiane e jogou o corpo dela da sacada do apartamento do 4º andar onde moravam. Luiz Felipe Manweiler nega e diz que a esposa se jogou. Esse deve ser um júri demorado. A expectativa é de que a sentença só saia daqui a 2 ou 3 dias. E a gente lembra que no sorteio dos jurados, 7 homens foram aceitos para compor o júri. Nenhuma mulher vai julgar esse caso tão emblemático, tão simbólico de feminicídio aqui no Paraná, Maju. Infelizmente, é um sorteio, né? E não cabe nulidade para isso. Mas, infelizmente, obrigada, viu, pelas informações, Wilson.